E aí, fala comigo, tudo bem com você? Eu sou Adolfo Silva e esse é o canal Histórias e Ficção. E nesse vídeo eu trago uma análise crítica do filme Dual, de 2022. E como de costume, eu darei uma breve sinopse do filme e depois partirei para uma análise crítica. Parte 1, sinopse. Dual é um filme de 2022, de ficção científica e um pouco de drama, dirigido pelo diretor Harley Sters. E nessa história, acompanhamos a trajetória de Sarah, interpretada pela atriz Karen Gillan. E a Sarah descobre que está sofrendo de uma doença terminal. E nesse momento, sabendo que ela tem pouco tempo de vida, ela resolve então contratar um serviço de uma empresa que trabalha com o processo de clonagem, querendo desse modo amenizar a dor da família e das pessoas que vivem perto dela. Mas nem tudo funciona do modo que ela esperava, e agora ela tenta de algum modo corrigir o que foi feito. E aí, será que ela vai conseguir? Agora, depois dessa breve sinopse, eu começarei a análise crítica, que é claro terá alguns spoilers. Parte 2, análise crítica. Na minha experiência com o filme, eu notei que essa obra trabalha com uma ideia interessante. Pensa só comigo, imagine uma nova versão de você mesmo ou de uma pessoa que você conheça. Só que essa versão será melhorada de você ou será melhorada da pessoa que você conhece. E o filme trabalha nesse sentido muito bem, com essa ideia de viver uma nova perspectiva, mudando o seu comportamento, tendo uma mudança de pensamento e até mesmo mudar a sua rotina, acrescentando coisas novas na vida. E nesse sentido, o filme trabalha bem com isso, com essa nova versão que podemos ter de nós mesmos. E acompanhamos a personagem Sarah, que descobre que está com uma doença terminal, só que antes dela apresentar os sintomas, percebemos que ela já não tem uma relação muito boa com as pessoas ao redor dela. Uma das cenas do começo do filme é um diálogo entre a personagem e a mãe dela. E nesse momento, mesmo sendo um sonho da Sarah, já conseguimos perceber essa estranheza dela com a mãe, e o diretor filma isso com uma lente grande angular que capta elas e o que está em volta. Essa lente causa uma espécie de distorção ao redor, o que aumenta mais essa sensação de estranheza na relação entre as duas. Enquanto a mãe da Sarah questiona no sonho. Quando a Sarah vai até o hospital, o diretor usa alguns planos que reforçam essa ideia de que a personagem está se distanciando cada vez mais e perdendo a conexão que ela tem com as pessoas próximas a ela. E nesses planos, a câmera começa a se afastar da personagem, como se ela fosse perdendo essa conexão, se afastando da própria realidade dela, e enquanto ela conversa com o namorado pelo telefone. E existe uma cena onde a personagem está na sala da clínica esperando a clone dela chegar, e essa cena dá uma reforçada nessa ideia de nova versão de nós mesmos, de uma nova perspectiva que podemos viver, uma nova chance. A cena começa com um plano geral e a câmera está um pouco inclinada para cima, em um contra-plonge. Quando a clone da Sarah chega, a câmera se levanta um pouco, mas ainda continua filmando de baixo para cima. E nesse encontro das duas, durante a história do filme, a clone da Sarah consegue ser uma versão melhorada dela, conseguindo se adaptar muito bem à vida da original, conquistando o namorado da Sarah original e também a mãe da Sarah original, sendo a melhor versão dela que ela poderia ser. E nesse tempo, a Sarah original descobre que não morreria, e após descobrir isso, ela tenta de alguma forma desativar essa nova versão dela, desativar esse clone. Mas não é um processo tão simples assim, porque além das pessoas que viviam ao redor da Sarah original terem se acostumado à nova versão dela, essa nova Sarah já tinha adquirido uma consciência própria e não gostaria de ser desativada. E aí começa o desafio das duas. As cenas onde o diretor mostra o encontro das duas, na casa da mãe da Sarah original, mostra esse conflito, esse choque entre as duas versões da Sarah. O plano começa com a personagem entrando na casa da mãe dela, e o modo como a câmera se movimenta, acompanhando a personagem, mostra essa instabilidade emocional da personagem ao encontrar o seu clone com seu namorado e sua mãe. O diretor filma essas cenas com a câmera na mão, utilizando movimentos mais livres para mostrar essa instabilidade e essa tensão nesse momento.
E durante a história do filme, a única opção que resta para a Sarah original de conseguir a sua identidade de volta é vencendo o clone em um duelo mortal pela sobrevivência. Um combate até sobrar uma das duas. E nisso a Sarah original começa a fazer um treinamento de combate até o dia do confronto. E isso é interessante porque meio que força a Sarah original a ser melhor do que a atual versão dela, ou seja, ao clone dela, caso ela queira sobreviver. Mas mesmo tendo essa proposta interessante de que você pode ser melhor do que o você atual, meio que o diretor, quando passa da metade do filme e chegando ali nos finais do filme, desconstrói essa ideia proposta pela obra no decorrer da história. E é isso, na minha opinião, que causa esse desequilíbrio da obra, essa estranheza que o filme apresenta. O filme apresenta a sua ideia no começo, até passando da metade dele, e depois meio que trair essa ideia. Esse filme possui um final meio confuso, mas eu irei dar a minha opinião sobre o final desse filme. Quando a clone da Sarah envenena a Sarah original, enganando ela para que ela tome aquela água com veneno, ela consegue assumir a identidade da Sarah original, eliminando ela. Só que não apenas assumindo a identidade dela. Lembra que no começo que eu disse que a Sarah não tinha uma relação muito boa com a família e com o namorado dela? Então, é exatamente isso o que está acontecendo com o clone da Sarah agora. Assim como a original, ela está também se distanciando aos poucos das pessoas ao redor dela, assumindo o estado da Sarah original no começo do filme. Mas isso é só a minha opinião sobre o final, você aí pode ter outra interpretação diferente. Bem, é isso, essa foi uma análise crítica e comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, caso você tenha assistido ele. Deixe um like, se inscreva no canal, se cuida e até o próximo vídeo.